começando Store Talks, o lugar onde empreendedorismo vira história e histórias inspiram empreendedorismo. Eu sou Felipe Bahia. E eu sou o Cleito Quintino. E hoje estamos aqui com Denise Galoni, advogada formada em Direito com especialização em Direito Civil pela USP e proprietária de um escritório especializado em marcas e patentes. Denise, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e vir aqui bater um papo com a gente. Obrigada a vocês pelo convite. Denise, marcas e patentes é a sua especialização, né? E você montou um escritório recentemente, pelo que eu entendi, né? Por que montar um escritório de advocacia seu focado em marcas e patentes? Eu desde quando eu me formei, né, aproximadamente 8 anos, eu sempre me dediquei para trabalhar em outros escritórios. Mas aí, esse ano, vou fazer 30 anos, e aí eu fui pensando, olha, eu acho que eu preciso seguir o meu próprio rumo, já não me adaptava tão bem em questões que eu queria, em mudanças que eu via, que eu achava necessária. E alguns escritórios, né, principalmente aqui no interior, eles ainda têm uma mentalidade um pouco mais tradicional. Conservadora. Isso, conservadora, né, como o próprio direito em si ainda é muito. Então eu senti essa necessidade de criar o meu próprio ambiente, tomar as minhas próprias decisões. E esse ano eu decidi empreender na área jurídica e montar o meu próprio escritório na área de marcas e patentes, que eu já atuo há alguns anos com isso, mas atuava de forma paralela, né? Às vezes em conjunto com os escritórios que eu estava e às vezes também em algumas demandas particulares. E eu tomei gosto, assim, pela matéria na minha pós-graduação. Tive um contato maior, que é uma matéria que a gente não tem muito contato no curso de Direito. Né? Eu também decidi empreender e agora eu ajudo empreendedores, né? Sim. O registro de marca, ele totalmente relacionado com isso. Né? Ele diz muito sobre isso, porque a sua marca é a identidade do seu negócio. Então, eu acho bem legal, assim, ter essa trajetória agora e poder ver os dois lados. Agora você está olhando o outro lado da moeda, vamos dizer assim, né? Isso. Consigo, o que a gente sempre fala, né? Assim, no mundo dos negócios, eu consigo entender a dor do cliente. Então, isso é bem legal. Fica muito mais próximo. Fica. Do que na parte da execução. Isso. Eu anotei algumas perguntas aqui muito sérias sobre marca e patente. O que gera dúvida que muita gente acha que o fato de ter a empresa registrada na junta comercial e ter feito aquela consulta inicial na JuSesp para razão social, o nome já é suficiente. Não tem nada a ver, né? Não, a razão social ela é uma questão que não está ligada à marca, né? Porque a marca, você só tem direito sobre a marca depois que você registra. Então, o INPI reconhece que é dono de uma marca a pessoa que registra primeiro. Então, por exemplo, se o empreendedor ele abre um CNPJ, escolhe a razão social, mas deixa de fazer esse registro no INPI, ele está deixando esse nome da empresa vago para uma outra empresa que for e acabe registrando primeiro. E aí quem registra primeiro é o dono. Até tem algumas exceções, né, de questão de antecedência e tal, mas é muito difícil. A regra que prevalece é de quem registra primeiro. Então, a gente, assim, os profissionais que trabalham com isso, e principalmente advogados, a gente sempre orienta que os primeiros passos para quem quer empreender é procurar o registro de marca e fazer uma pesquisa bem aprofundada sobre isso. Você tem os dois problemas, né? Você pode abrir, não pesquisar, e já existe uma marca, e quando a tua marca faz sucesso, você vai registrar, você não pode mais usar. Ou o contrário, você... E acontece, já ouvi alguns casos, não sei se isso é normal, mas acontece de pessoas verem que uma marca não está registrada, registrar para vender aquela marca. Acontece, assim... É um ato de má-fé que você até poderia tentar reverter judicialmente, porque assim, o INPI exige que você comprove o exercício da atividade. Então, assim, por exemplo, se você trabalha no ramo de restaurante, aí você quer registrar o nome de uma loja, aí você não está agindo de boa-fé. Então, se o proprietário da loja quiser demonstrar judicialmente, ou até tem algumas medidas administrativas para fazer isso, ele pode até conseguir o registro. Mas se, por exemplo, for no mesmo ramo de restaurantes, você vê que o seu concorrente não registrou, aí, infelizmente, ele pode perder, entendeu? O que acontece muito isso é com domínio. Domínio eu já tive problema com isso. @galone.com.br, por exemplo. Isso aí uma galera faz e faz. O Globo.com teve que comprar, porque nada dele. Eu tive um problema relacionado a isso com domínio, inclusive, na época eu ainda mexia com confeitaria, e aí eu montei um domínio, não tinha uma empresa registrada, mas eu mexia com chocolate, chamava Chocolat. Eu fui lá, registrei, chocolat.com.br. Só que existe uma empresa
e acredito que existe até hoje, isso já faz tempo, que é chocolat.com, só que é brasileira. Aí eles entraram com uma ação extrajudicial, né, enviaram a documentação para mim. Na época eu tinha um advogado, consultei ele e falei, Felipe, não tem o que fazer, você tem que entregar, cara. Ixi, tá vendo? Só que assim, eu era pequenininho, eu fornecia local, assim, para alguns pontos na cidade. O cara é uma empresa nacional, né? Não sei se exporta e tal, mas um volume muito maior, não tinha nem como brigar com ele, né? A falha deles, né? Não, eu achei absurdo. Eles registraram o ponto, porque normalmente você registra o .com, o SRV, né? Uma proteção. E a gente está falando aqui no caso de um domínio, mas o registro da marca eu acho que é muito mais complicado, muito mais complexo, né? Assim, e é muito recorrente. Infelizmente, o empreendedor brasileiro ainda tem essa mentalidade de que, não precisa, isso não vai acontecer comigo. A gente sempre acha que é uma realidade muito distante, mas não é. Então, assim, isso acontece com empresas grandes, mas com empresas pequenas. Uma amiga minha relatou que o amigo dela perdeu a cafeteria esses tempos atrás, porque ele já tinha colocado um nome que uma outra empresa já tinha o registro, e aí, assim, fica super caro você mudar a sua arte e mudar a sua identidade, porque as pessoas já te conhecem dessa forma, mesmo que você mude, né, alguma coisa, mas perde, né, assim, é o principal. Você perde a identidade, né? Perde a identidade, imagina, né? Então é super importante. Eu tenho um amigo, você falou de cafeteria, inclusive ele tinha uma cafeteria, ele tem uma marca de café hoje, que ele falou, eu não abro uma empresa antes de registrar a marca, para não ter esse risco. Porque... Aí tem que ser conservador. Depende, é o que ela tá falando, né? Você registra, você pode correr o risco no futuro. Exato. Mas não é obrigado. Mas assim, mesmo que você fale, mas eu vou gastar um dinheiro registrando, mas é um ativo, você pode vender, né? As pessoas fazem cessão. Então, se de repente você registra um nome legal, e aí uma outra empresa daqui a uns anos tem interesse, olha, eu já mediei negociações desse tipo. Então, e assim, são valores legais, por exemplo, se a pessoa não está usando a marca, ou, sabe, já não faz muito sentido, e se um outro tem interesse, é uma venda legal de um dinheiro que você investiu há anos atrás, que é infinitamente menor do que o que você poderia ganhar com essa venda. Pode perguntar aí. Não, é aquela comentou de valores assim, que acaba se tornando um investimento. É um outro ponto de vista que eu não tinha pensado. Hoje é muito caro registrar. Quanto fica em média, assim, você tem ideia? Os valores, eles são tabelados pelo INPI. Tem esse mito, assim, de que o registro de marca, ele é caro. O que é caro é a qualidade do serviço, né? Você pode contratar, a gente vê, assim, profissionais oferecendo registro de marca por R$69. Não paga nem a taxa do... Então, e assim, mas os valores, por exemplo, para você dar entrada numa marca, vai depender do enquadramento dela, se é uma limitada, se é uma MEI e tal. E aí tem o valor reduzido, mas em média R$140 ou R$160, depende da especificação que você vai colocar, esse é o valor inicial da taxa. E aí, durante o processo de registro, pode acontecer oposição, que é, por exemplo, se uma marca parecida com a sua, na mesma categoria, falar, eu não quero que essa marca seja registrada, porque o meu consumidor pode confundir. Então, tem essa oposição. Daí tem um valor para você fazer a manifestação contra essa oposição. Quando você faz essa abertura dessa solicitação, fica disponível por um período para que as outras empresas verifiquem isso. O INPI dá um prazo de 60 dias, né? Publica lá na revista dele, e aí os outros procuradores, né? A marca parecida, ela vai receber uma notificação. Se esse procurador tiver porque existem sistemas próprios que acusam na hora. E aí, geralmente, vai lá, faz oposição e tal. E aí pode ter o indeferimento no final, que você tem que fazer um recurso. Esse recurso custa uns 475. Então, assim, as taxas são tranquilas, né? É um investimento relativamente baixo. Aí o que vai depender os honorários do profissional. E aí é sempre bom, o barato sai caro, né, gente? Então, eu recebo vários clientes que fazem com essas... Porque grandes empresas acabam colocando esses valores aviltantes, mas aí depois tem aquelas surpresinhas no contrato, né? O cliente assina naquela expectativa, ou eles usam muito a tática da pressão, que eu até alerto, assim, meus seguidores no Instagram. Cuidado, né? Quando tá te pressionando, quando tá... Desconfie. E desconfie, porque assim, é uma decisão que você tem que tomar com calma. E aí eles falam, olha, se você não registrar agora, eu vou liberar o registro para outra empresa. Você tem 1 hora para... A minha cliente aconteceu isso. Ela falou, tem 1 hora para assinar o contrato. E ela assinou, falou que
seria por 1.600. E durante, assim, a cada 2, 3 meses eles mandavam cobrança, mais 2.000, mais 3.000, mais Nossa. R$500. E assim, foi virando uma bola de neve. No fim da história, ela desistiu da loja dela, ela falou assim, não quero mais, ela perdeu o gosto. E a gente teve que entrar com uma ação judicial para rescindir o contrato, porque era muito absurdo. Então, às vezes, as pessoas, num primeiro momento, se iludem com um valor baixo, mas sem se atentar ao contrato. Então, o primeiro passo para quem vai procurar uma empresa ou um profissional para isso é se atentar ao contrato. Tem que estar tudo muito claro. Mas essas cobranças que eles estavam enviando, estava no contrato? Não. Estava no contrato que poderiam haver cobranças, mas sem especificar. E aí isso vai contra, né, as normas do Código de Defesa do Consumidor, porque assim, são cobranças... um golpe disfarçado, porque assim, não era ali, né? não tinha nem fundamento, porque assim, eu falo assim, R$1.500 pela taxa de liberação do protocolo. Mas você já pagou o valor para a pessoa protocolar, tem que pagar de novo, então isso acontece, infelizmente. Foi uma fé, né? Já foi foi uma caso fé, pensado. Infelizmente. Fica ligado aí, porque não é qualquer serviço, gente, né? Tem um custo, olha o contrato, faz com calma, né? Porque Sim, o contrato você cair num... Você tem que contratar um advogado para contratar um advogado. Exato. Aí você tem 2 advogados. Então é isso. Então é sempre válido um bom profissional. Advogado, eu sempre recomendo um advogado porque a gente tem toda essa questão ética que a OAB impõe. Então acaba sendo uma contratação um pouco mais segura porque a gente tem que seguir, né? Isso é uma máxima também. Às vezes não é nem advogado. Uma coisa que eu percebo, o brasileiro não lê contrato no geral. Não. A gente não lê contrato. Não, e quando lê não entende o juridiquês que tá ali. Mas se tivesse lido, pelo menos ele pergunta: o que é essas taxas extras aqui? Eu não sei, pode ser que eu... Então não quero. Se talvez tenha, mas quanto pode ser? Pode ser de 100. Não, põe isso no contrato. Aí o cara já ia dar uma pipocada. Sim. Segundo, a gente não checa. Então, por exemplo, provavelmente o cara colocou lá que ele era um advogado e colocou um número de OAB aleatório. Ninguém entra na OAB para consultar. Ninguém confere. Ninguém pega o CRM do médico. Eu falo assim, o consumidor, porque quando você contrata um advogado, o cara fala, não, eu sou contador. Ninguém nunca me pediu o CRC. Cara, meus clientes, eu fecho um cliente, troco uma ideia, fecho o contrato. Aí eu coloco lá no CRC e tal. Eu nunca vi alguém falar assim, viu, me manda seu CRC, onde eu consulto o seu CRC? Não vai. Esse é um ponto. É que, na verdade, isso só vai ser consultado na hora que der problema. Mas der problema já é tarde. Né? E o registro de marca, ele não é restrito ao advogado. Então, qualquer empresa ou advogado qualquer pessoa física pode fazer. Só que assim, a preocupação é que a lei de propriedade industrial ela é muito específica. Então, assim, o INPI ele tem vários requisitos que você tem que cumprir na hora de observar, sabe? Tem que observar na hora de fazer o registro. Então, o advogado ele já tem mais familiaridade com esses detalhes. Né? E os pormenores, ele já pegou aquilo que eu falo, a mesma coisa da contabilidade. Fazer a contabilidade para fim gerencial, qualquer um pode aprender. Só que é tanto caso que a gente pega que a gente já está ligado nesses pontos que podem dar problema. Né? Eu olho uma empresa, um escritório de advocacia, eu já sei como é o regime de tributação. Eu já peguei advogados que constituíram sociedade, eles entendem mais do direito do que eu. Só que a sociedade dele estava numa desvantagem. Precisava pagar mais imposto de renda. Quando eu fiz as contas, eu falei, meu Deus, troca. A particularidade de cada caso, né? Quando você já tem uma vasta experiência, você consegue identificar, né? Na verdade, o registro de marca, o INPI permite que você faça sozinho até. Só que ele tem lá um manual, etc. Mas é muito técnico. E um dado, assim, do próprio INPI é que a cada 10 pedidos, 7 são indeferidos. E assim, a maioria é por inobservância dessas regras. Né? É aquela máxima que a gente fala, né? Delega o que você não sabe para quem sabe mais do que você. Não é verdade. Porque, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo, um comércio, um confeiteiro que faz um chocolate diferenciado. Você vai ler uma lei para fazer protocolar um processo. Não é receita de bolo, amigão. Foca no teu negócio que produz bastante bolo e paga o advogado. Não é seu core. Não é seu core, isso. Não, e parceria é tudo hoje em dia, né? Marketing, né? Tudo que envolve, assim, no meu escritório. Às vezes eu tento criar umas artes, assim, para publicação.
Mas aí quando você pede para um profissional, fica muito melhor. Então, Muito acho que melhor, mais tem que rápido. valorizar, né? Quando cada um na sua área. Eu sou muito dessa regra, assim. E hoje, né, nesse ponto especificamente, ficou muito acessível a maior parte dos serviços que você terceiriza. Sim, é verdade. Né? As ferramentas aí, a internet, ela proporcionou isso, né? Porque hoje, quando se fala no ENP, você não tem necessidade de se locomover até o local, né? Não, é assim, é muito bom, porque ele te permite uma liberdade geográfica muito grande. Posso fazer qualquer procedimento de registro lá, aqui em Piracicaba, em São Paulo, ou até tudo fora online do hoje, país, 100% online. Até ouvidoria, assim, tudo eles respondem por e-mail, não tem nem telefone mais no NPI. Então é assim, é bem e eles são ágeis. São, assim, relativamente, né? Perante ao padrão governo, né? Quando você... se 60 dias fica aberto, 60 dias já é ótimo. Mas assim, os prazos internos, eles cumprem os 60 dias, mas o prazo, assim, para sair o registro, ele tem demorado em média um ano e meio. Nossa, é longo. Então é longo. Por isso que a empresa tem que se atentar a fazer isso desde o início, porque às vezes pode ser tarde demais. Se você, por exemplo, se eu tenho uma empresa hoje e eu deixo para fazer esse registro daqui 2 anos e em 1 ano e meio surgiu uma outra que foi lá e registrou, eu já perdi. Então, quanto antes, melhor. Ainda mais pela questão da mora, né, que vai levar. Então, certo é se apressar. Não corra esse risco. Não. Bom, a gente está falando aqui de registro de marca. A marca ela envolve diversos aspectos, né? E eu estou falando um pouquinho porque eu já entrei no site do DNPI para tentar entender um pouquinho também, né? Quando a gente começou a montar a história, eu fui atrás, inclusive já existe. Aliás, antes de eu fazer essa primeira pergunta, eu vou partir para a segunda. Se são empresas de segmentos completamente distintos, você consegue registrar as duas? Ou tem que ter aspectos muito específicos para distinguir? Por exemplo, uma confeitaria e o outro é um escritório de advocacia, e os dois têm o mesmo nome. Você consegue registrar as duas marcas? Sim, daí chama de convivência, né? Porque se estão em categorias distintas, teoricamente o consumidor ele não vai se confundir. Eu não vou na sua padaria achando que eu estou indo no escritório de advocacia. Então essa é a premissa do INPI. Mas assim, grandes marcas, né? Marcas de alto renome ou marcas notórias, aí você já tem uma proibição. Por exemplo, marcas de alto renome, Barbie, Fusca. Aí você não pode abrir uma padaria da Barbie. Você não vai poder abrir a padaria da Barbie, porque é uma marca de alto renome. Todo mundo conhece em qualquer categoria, em qualquer segmento. Então tem essas pequenas restrições. Mais uma particularidade que tem que se atentar. Mais uma particularidade, E assim, parece brincadeira, gente, mas tem muito registro, assim, tipo, Marvel, iPhone, loja do iPhone. Não vai passar, sabe? E aí é o que a gente entrou. Às vezes a pessoa entra em contato com uma empresa, um profissional que não tem seriedade suficiente para falar, olha, cliente... Nem perca tempo. Né, não vai dar, vamos tentar mudar. Por isso que é interessante, assim, para o empresário ter um acompanhamento com vários profissionais, né? Porque daí eu, como advogado, falo, a gente tem que pensar num outro nome. Daí ele procura alguém do marketing, fala, olha, vamos pensar, né, remodelar isso e tal. Então, interdisciplinar o negócio. A empresa, né, em si. Sim. Empresa, esse estava no radar. Né? Uma outra dúvida que eu tenho, porque tenho a marca, né? Por exemplo, Coca-Cola. O nome Coca-Cola. Patrocina nós, Coca. Tem a Coca-Cola. Patrocina não. Não é saudável. Sim, cadê dinheiro, velho? Pra mim pô. Eu tenho a geladeira cheia de Coca ali. Tem lá Coca-Cola. Mas não é só o nome Coca-Cola, tem toda uma logo, um estilo. Isso. Eu tenho que incluir a logo sempre ou... Não, vareia, como diz o pessoal. Vareia. Existem 3 tipos de opções para você fazer o registro, que é a nominativa, que é a mista ou a figurativa. A nominativa é só o nome, por exemplo, só Coca-Cola. Eu só escrevo lá no INPI, Coca-Cola. Não depende da fonte, não depende de cor, nada. A mista eu escrevo Coca-Cola e coloco o logo Coca-Cola com a fonte que eu quero, a cor que eu quero, e aí a minha proteção vai englobar o nome e a logo. E eu tenho só a figurativa, que seria, por exemplo, da Nike. Só aquela imagem. Não tem um texto. Então, geralmente, as marcas fazem a gente chama de proteção 360, que daí abrange tudo, né? Fica bem mais seguro, porque
Se você faz só a mista, que é o nome e o logo, se você muda o seu logo, você tem que fazer um outro pedido de registro. E aí, nesse meio tempo, se outra pessoa registrada e cria aquela confusão. Então, o ideal seria você fazer a nominativa e a mista. E a figurativa, só se você tiver assim, muita certeza que você vai manter aquele tipo de padrão que você não vai mudar, ou que você, mesmo que você mude, você não deseja que ninguém faça mais nenhuma outra marca parecida. Então, tem uma proteção bem completa. É bem interessante. Não tem que registrar tudo agora. Ferrou. Já tem, né? Então, já tem, mas eu não, assim, não fui muito atrás, Você né? é sério, quebra isso. Não, ele vai Deixa ajudar pra nós. mim. Você falou quando uma marca já existe, eu posso registrar a mesma marca desde que seja um segmento distinto. Mas essa primeira, ela tem que dar autorização ou não? É totalmente independente. Se forem categorias distintas, não. Eu já recebi, assim, oposição de marcas em categorias distintas, mas aí não faz sentido, porque não tem possibilidade de haver confusão entre o consumidor. Então, elas podem conviver, a gente chama de conviver em paz. Elas conseguem conviver em paz. O nosso aqui foi o PF, ele foi questionado pela Fórum. Pela Fórum? Porque o F era parecido. A fonte, né? O F era parecido. Beleza, mano. Fonte também pode ser registrado? Não, mas se o formato tipo, o nosso F é parecido com o F da Fórum. Parecido, né? Parecido, mas a marca nossa é TF. Sim. Mas... E o da Fórum é F. Mas aí é o problema que a gente chama de trade dress, que é a aparência, né? A trade dress é o conjunto imagem. Então, às vezes, o nome... remete àquela outra empresa. O nome não precisa nem ser parecido, mas só de remeter, aí... Isso pode dar problema. Isso. A ideia é de que você pode levar o consumidor a erro e que você também está se aproveitando. A gente chama de aproveitamento parasitário. Que você está se aproveitando do sucesso alheio, né? Então... já teve casos aqui no Brasil, por exemplo, abriram, acho que era uma cafeteria, uma padaria chamada Vogue. Aí a Vogue entrou com processo e tal, porque ele usou até a mesma fonte, assim. Copiou mesmo. E aí caracterizou o aproveitamento parasitário, porque você usa do prestígio que aquela marca já tem, né? Consolidada no mercado. Isso procede, então. Tem bastante. Tem uma galera que faz isso. Tem? Você passar na rua, aí você vê umas lanchonetes com os nomes. E assim, às vezes, porque infelizmente tem essa ideia de que às vezes compensa, eu vou até onde der com isso, né? Não, é que principalmente esses pequenos negócios, eles não registram, né? Eles só se aproveitam mesmo. E ainda mais você pega, por exemplo, o que foi? Tem a Casa de Pastel. Na Casa de Pastel. Clássica. Acho que toda cidade deve ter uma dessa, né? O Senhor dos Pastéis. Senhor. Só que assim, quem realmente está por trás dessas empresas, né? Da série, do filme, eles não vão vir aqui em Piracicaba ver que existe um negócio desse. Então é pouco provável que vai acontecer, né? Não, mas esse aqui, eu quero que você comece a falar, você tem muito fã. Tem um que é um bar, que é Caixaça, e o cara escreveu... Com a mesma fonte da Caixa. Caixaça econômica. Meu Deus. Vem pra Caixaça, e ficou muito parecido, assim, ele pintou de azul, tudo. O brasileiro faz criativo, né? O brasileiro já nasce formado em marketing. O trade dress, ele é muito presente, assim, em produto de limpeza. Esses dias mesmo, não vou dizer a marca aqui, mas eu fui no supermercado, meio com pressa, peguei um produto de limpeza confiante que era aquele que eu esperava. Cheguei em casa, era só parecido. Gente, era a mesma fonte, a mesma garrafa. E às vezes, assim, vai até onde dá, né? Porque depois a marca original entra, processo violento, entra com o processo. Mas quanto ele vendeu até lá? Então, acontece. Não, isso que você tá falando, realmente, eu já vi várias embalagens, não exatamente produto de limpeza, mas alimentício direto. Alimentício, Você das bolachas. Pega um biscoito lá que a embalagem é mais parecida com um biscoito de mais qualidade, a hora que você chega em casa não tem nada a ver, né? Você vai comer a sua gordura. É a Oreo, né? A Oreo é campeã, assim, de cópia. E a Maizena também. Eu até fiz uma publicação esses tempos no meu Instagram falando disso, que eu também comprei uma marca errada, achando que era. E eu cheguei em casa... Foi ludibriada. Meu irmão falou, mas nossa, que marca é essa que você comprou? Eu falei, é Maizena. Não é Maizena. E de fato, não era. E era uma marca registrada no INPI, mas como nominativa. E o nome não era muito parecido.
Então, acho que acabou passando e aí Pegaram a depois identidade visual, logo parecido. Então acontece, infelizmente acontece bastante. É raro, mas acontece sempre. É raro, mas acontece muito. Bom, acho que você já respondeu essa que eu tinha no radar assim, se você recomendava um certo tempo de vida da empresa, um certo faturamento para registrar a marca, mas você já... Começa antes de abrir a empresa. Antes de abrir a empresa é melhor fazer. Com aquela ideia, assim, tô sentada aqui, me bateu a ideia, vai lá, vamos fazer uma pesquisa, a gente chama de pesquisa prévia, que aí faz uma pesquisa bem aprofundada, apontando a chance de colidência com outras marcas, né, semelhantes, para ver o grau de viabilidade. Quanto antes, melhor, né? Essa pesquisa seria só dentro do site do INPI ou você busca órgãos internacionais? Não, o INPI ele faz uma pesquisa avançada bem completa, mas também hoje existem sistemas que auxiliam, mas com base no banco de dados do INPI, mas com uma precisão maior, porque às vezes o INPI deixa passar um ou outro, ou entende que não é suficientemente colidente, mas depois você acaba recebendo lá uma oposição, então... É aí que entra o trabalho que você realiza e não você tentar fazer sozinho ou colocar num profissional mequetrefe aí, né? E tem uns macetes no próprio site do INPI também, que você tem que observar, porque senão você faz uma pesquisa muito superficial, e aí você vai lá, vai pesquisar e vai falar, nossa... tá tudo certo, e aí depois entra com o pedido e aí toma uma oposição ou um deferimento. Eu entrei no site do INPI, ele é bem confuso. Não é um site intuitivo, nada intuitivo. Aí você vai lá, você acha onde faz a pesquisa, aí você coloca lá, ele traz algumas informações que você não sabe o que significa aquilo. Aí tem uma bolinha em vermelho, uma bolinha em verde. Cara, é bem complexo. Eu demorei um pouco para entender, vou ser sincero, até hoje eu não sei exatamente se eu tô certo ou não. Fazendo aqui? Mas eu dei uma fuçadinha lá, realmente não é prático. Vocês estão vendo a complexidade, ele não entendeu o site. Virar a lei. Não, esquece a lei. Isso é só para começar a pesquisa. Só o site você já não entende. Não, tanto que quando o Cleiton comentou, tem aqui a menina que cuida de marcas e patente, eu falei, cara, vamos falar com ela, porque esse assunto é muito legal, é muito importante. Né? Isso que você está falando, eu concordo plenamente. Você vê todas as marcas que estão passando aqui, acho que nenhuma delas é registrada, então você já tem vários clientes para abordar. Puxa a orelha de todo mundo. Legal. E vai fazer a diferença, porque... A nossa não é. A nossa não é, mas assim, eu fui atrás e acabei, larga a mão, agora a gente vai resolver. Vamos resolver. E foi um dos pontos que realmente eu acho que me levou a falar pro Cleiton, não, chama ela que pode ser assunto interessante. Né, o legal... Aqui, um logo, que isso aqui pode ser registrado, né? Sim, tudo, dá para fazer uma baita proteção. Mas não tente fazer sozinho. Como ela disse, 70% é rejeitado. Você pode estar nesse 70% e gastar dinheiro à toa. Porque não é barato. Às vezes eu falo isso para cliente meu de contabilidade, eu vou abrir empresa, eu vou sozinho. Não, vai. Aí para arrumar eu cobro mais. Exato. É sempre assim. Não é? Não sei se você tem essa máxima. Também acho. Porque você meteu o logo, eu tenho dois trabalhos. Eu tenho que entender onde você errou, entender a resposta. É dois trabalhos. Corrigir o erro dos outros é a pior coisa que tem. Você não sabe onde está o erro. Nesse caso, talvez não seja tão complexo, mas você pega um sistema, programação. O programador errou alguma coisa, o cara que vai tentar analisar aquilo, forma de Excel. É mais fácil fazer do zero. Adoro pegar a planilha dos outros e fazer a minha. Você também está na mesma situação. Então, assim, não faz, terceiriza. Deixa para um especialista. Não é um custo absurdamente alto, é um investimento que você faz no seu negócio. O que significa aquele TM, aquele R, que estão sempre do lado de grandes marcas, principalmente? Isso tem a ver com esses registros? Não, no INPI você só vai receber o certificado de registro, e aí acho que a marca, que agrega valor, né? Você poder dizer que a sua marca é registrada. Passa mais seriedade e notoriedade. Então, quando eles colocam aquele R ou TM, é só para indicar que aquela marca é regularizada, é registrada. Mas assim, não é um selo de validação, mas você pode usar aquilo lá. Você registra a marca, depois tem que registrar ela com R em cima. Com R, não. Seria demais. Vai que é, né? Brasil, é possível. Putz, tem ideia de ler. Mas pode se utilizar. Pode. Não é obrigatório. Até eu já vi empresas que nem são e utilizam. Porque passa credibilidade. Passa credibilidade. Eu tô falando do cachaça, né? Brasileiro.
brasileiro vai dar um jeito. Então, assim, o registro de marca, eu sempre falo, ele agrega muito valor. Sim. Então, né, é sempre um passo a ser considerado. É um ponto que a gente já falou algumas vezes aqui, a questão do sistema, né? A ATF mesmo, vocês usam o SAP e isso agrega um valor. É mais um item que agrega valor, né? O registro É que da você marca. passa credibilidade, né? Quando você fala assim, Não, e assim, você fala, eu sou o único, né? Ninguém pode me copiar. Isso. Né? A minha identidade visual está vinculada a isso. Né? Realmente agrega bastante valor, principalmente se você pensa em abrir filiais ou franquear o negócio. Eu acho que isso é fundamental. Se você pensa em ser grande, se você for aquele empresário que fala assim, não, eu só quero viver. Mediano, né? Agora, assim, você impede, imagina, se você cria uma marca legal, vai vender um produto legal, você impede a sua concorrência de te copiar, assim, descaradamente, porque, claro, que a tendência é que as pessoas copiem. Não, copiar vai, o mercado está provando isso. Mas aí você tem como se defender, você tem vários mecanismos para buscar uma reparação. Por conta disso, você pode exatamente abrir um processo para buscar uma reparação, porque usou de má fé, se aproveitou do meu nome, né? Isso. Você pode ser ressarcido por isso e, inclusive, impedir que sua empresa deixe de existir, como você comentou no começo, né? Acho que esse é o maior risco, né? Acho que esse é o maior risco, exatamente. O cara te derrubar depois. Uma outra questão. Quando eu vou fazer o registro, ele fica vinculado a quê? Ao CPF do sócio ou ao CNPJ da empresa? Fica a critério. Você pode fazer com o CPF ou com o CNPJ. Eu já fiz de empresas que estavam, empresas que seriam empresas, né? A ideia estava no estágio muito inicial e o sócio ainda não tinha nem aberto um CNPJ. E aí ele falou, posso fazer no meu CPF? A gente foi lá e fez o CPF. E aí depois que a marca foi deferida e ele já tinha aberto o CNPJ, a gente fez a cessão do CPF para o CNPJ. E pode fazer o contrário também. Se você tinha um CNPJ e por algum motivo você quer passar para o seu CPF, só fazer uma cessão também. Isso é bem tranquilo, se chama transferência de titularidade, só paga uma taxinha. Muito no INPI tem que pagar uma taxinha. Qualquer coisa no governo tem que pagar uma taxa. Mas é um valor bem acessível e é bem tranquilo para fazer. Então, assim, o empreendedor ele não precisa ter medo de falar, mas eu não tenho uma empresa ainda, não tem nada consolidado. Tá com a ideia? E ela é boa e você tem essa intenção de formalizar? Já vai atrás do registro, porque depois essas questões são fáceis de serem resolvidas, né? Eu fico pensando aqui, tem lá, criei minha marca, tem CPF, vendi minha empresa, a marca é minha, não vendi a marca. Você vai ter um problema. Não, porque assim, dependendo de tiver o contrato... A empresa, né? Mas... de certa forma... A empresa custa isso, a marca... A marca está vinculada. Bom, vai estar no contrato, vai estar no contrato. Porque isso, a marca faz parte da negociação. Sócios. Às vezes o cara só quer sua carteira de cliente, ele não quer a sua marca. Acontece. Por exemplo, sócio. Não, vai lá, registra. Não, põe no seu CPF mesmo, depois a gente vê. Aí não passa pro CNPJ, esquece, passa 5 anos de empresa, 10 anos, a empresa consolidada, o sócio, eu quero retirar e a marca é minha. Meu amigo, cuidado, melhor pôr no CNPJ. Consigo fazer um registro compartilhado com os sócios? Consegue, para várias pessoas. Quem faz muito isso é banda, né? Banda consegue registrar o nome e aí eles colocam cotitularidades. Interessante. Então, temos solução para quase tudo. Legal. Porque é uma situação, porque é verdade. Tive uma discussão, uma situação com quero romper a sociedade, com a marca no nome do cara. É verdade. Te vendo minha parte. O te vender a parte ainda ok, né? Você vai ali negociar, mas e quanto vale a marca completa? Sim. É verdade. Porque uma empresa, assim, você fala assim, tem empresas que o negócio vale porque ele fatura X, e aí eu tenho N formas de fazer valuation, mas eu chego lá com base no faturamento, basicamente. Mas quando você fala, por exemplo, vou usar exemplo de grandes marcas, Apple, não é só produzir celular, não. Hoje já é um conceito. Nike, Apple, a marca tem muito valor, não é só o faturamento. Essas eu acho que tá tudo certo, né? A Apple tiver registro. Não, verdade, eu vi isso. Eu não sei se foi a Apple, não sei, porque tem um negócio que é nacional. Com a Gradiente, né? Teve eu acho que foi com a Gradiente que aconteceu, a Apple e a Gradiente. Não sei. Não, esse também, esse é um outro caso, mas teve um caso, eu acho que a empresa tinha registrado no país de origem, porque o INPE é só nacional. Quando eu registro minha marca, é mundial. Marcas comuns, né, elas têm validade só no Brasil, mas aí marcas de alto renome e marcas notórias, elas têm, mesmo internacionais, elas têm validade aqui, e mesmo que elas não tenham registro aqui.
Tá. É. Então, eu acho que foi essa treta. Então, marcas notórias brasileiras também têm validade lá fora. Não, só se ela... Brasileira? Não, mas só se fizer parte do protocolo de Madrid. E aí, os países que forem adeptos ao protocolo de Madrid reconhecem a marca. Reconhecem. O Brasil não faz parte. O Brasil faz. Faz, ainda bem. Não, porque assim, acho que o rolo foi esse. Tipo, era uma marca de grande renome. E aí registraram no Brasil, não sei o que se passou, como foi a treta. E depois, quando chegaram no Brasil, o cara tentou, não, você não vai abrir porque essa marca é minha. E o Gradiente também teve um problema aí. Teve. Qual que é a história do Gradiente? Sabe? Eu não me lembro exatamente, mas era uma questão de registro, que faltava um registro específico. Do iPhone. Era isso. Acho que o termo iPhone não estava registrado. E aí a Gradiente meteu louco. Olha, o iPhone é meu, né? Não dá. Não dá, mas tipo, você fala... Se os grandes metem o louco, você imagina os pequenos. Não, só para deixar claro que já existia o iPhone, no Brasil não tinha o registro do nome iPhone, e a Gradiente foi lá e registrou. Aí a Apple veio com tudo em cima. Aí não dá, né? E ganhou. Porque quando... É uma marca notória. Até assim, para empresas mais comuns, assim, por exemplo, se... Existem algumas exceções, né, na lei de propriedade industrial, por isso que é sempre bom, às vezes, consultar um advogado ou um especialista, que você fala, olha, eu queria registrar minha marca, mas já tenho uma empresa com esse registro, mas eu atuo há mais tempo do que essa marca. Então, se não passou um determinado tempo, você consegue reverter essa situação até administrativamente, porque você demonstra o uso de boa-fé em tempo maior do que a marca entrou com o pedido, mas assim, são exceções. Raros casos. Porque é um tempo pequeno, acho que são, salvo engano, são 6 meses. Então, assim, às vezes passa vários anos. Por isso que assim, para não ter dor de cabeça, é fazer o registro logo. A treta da Gradiente foi o seguinte, em 2000 ela pediu o registro de Gradiente iPhone, com I maiúsculo, para incluir no portfólio. Só foi concedido em 2008. Você vê, a Gradiente demorou 8 anos para receber a resposta. A Apple lançou o iPhone em 2007, mas só pediu em 2013 a nulidade do registro da Gradiente. E aí ficou a treta. Uma porque o iPhone era com I maiúsculo, Gradiente iPhone, mas não, o iPhone vai confundir. E aí, a gente tá falando aqui... na parte do consumidor, né? Desvio de clientela. Muita coisa acaba caindo em concorrência. A gente entende por concorrência desleal, né? Que engloba toda essa situação. E aí você está se aproveitando, né? Da marca concorrente para validar a sua. E assim, um caso, a gente está falando aqui de casos que podem acontecer. Se essas grandes estão fazendo, a Vara Federal do Rio de Janeiro determinou que a titularidade do termo iPhone é da Apple. Levando em conta a opinião dos consumidores. Acho que no processo ali eles levaram até isso em conta, porque de fato, cronologicamente, a Gradiente registrou teria direito no Brasil, do termo Gradiente. Que coisa. Aí a importância, né? Olha a dor de cabeça. Olha a dor de cabeça. Mesmo solicitando o registro, eles ainda perderam. Aí eu faço a pergunta, adianta registrar mesmo? É que isso aqui é um caso muito específico. Não, é muito específico, mas é interessante. Tem 10 casos como esse. Né? Mas assim, é uma situação que, tipo, Gradiente iPhone confunde com iPhone. Quando eu ler a palavra Gradiente, eu não quero ler o que vem depois. E pode vir iPhone. Eu não vou comprar. Exatamente. Né? Mas olha, já foi a época em que Gradiente tinha um bom som. Não, detalhe. Que legal, né, gente? É um assunto que está muito relacionado a todo tipo de empreendedor, pequeno, médio e grande. Pelos valores, eu não sei aí se você pode abrir, ou se você quer falar sobre, ou se cada caso é um caso dos seus honorários, porque as taxas do INPI são ok. Você vai abrir uma empresa... São ok, mas também não são fixas, né? Tem algumas variações. Não, são fixas. É que as variações são das possibilidades. Pode ter ou não ter oposição, pode ter ou não ter... Não, mas mesmo dentro do tipo da empresa, isso varia. Mas tá tabelado. Mas o foco aqui tá mais assim, do pequeno médio. Pequeno micro, o MEI. Eu criei uma loja de celulares aqui, sou um MEI, e achei meu nome legal. Fiz todo o trabalho de desenvolvimento de marca. Compensa registrar? Compensa. Porque é acessível. Antes de você começar a desenvolver tua marca, já contrata. Agora, eu não sei, se os honorários também variam conforme o porte da empresa, como que fica? Eu costumo fazer um valor fixo, mas se é uma empresa de grande porte, a gente acaba colocando um valor
compatível com o tipo de trabalho que vai dar. Porque vai ter um monte de pesquisas Isso, extras, e às vezes essa empresa ela vai fazer uma proteção 360, então ela vai fazer em várias categorias, e aí a gente discute tudo isso. Entendi. Então é tudo muito relativo, né, do que a empresa está pretendendo, qual a pretensão. O teu trabalho tem muita sinergia com agências de marketing, né? Você tem que ter umas parcerias. Aliás, acho que amanhã a gente vai conversar com a menina do marketing digital. Que legal. Porque ela também faz. Aliás, marketing é o que a gente mais tem feito aqui, né? Cara, e eu acho que faz muito sentido, né? Várias opiniões, vários profissionais diferentes, porque sem marketing você não vende. Verdade. Como que fica essa questão, falando de marketing, como que fica essa questão do marketing? Porque eu sei que a OAB é bem chatona nessa questão. Existem restrições, né, éticas pelo Código de Ética da OAB, porque o trabalho do advogado, ele não tem um fim, assim, mercantil. Então, eu não posso fazer publicações, anúncios, como se eu fosse uma empresa vendendo um determinado produto. Então, a gente sempre tenta fazer publicações com fins mais educativos. Então, assim, são restrições que eu acredito que daqui a alguns anos elas podem ser mais flexibilizadas. De uns 2 anos para cá ainda houve uma boa flexibilização. Hoje a gente já pode fazer anúncio no Google Ads, essas coisas assim, que antes era um tabu, não era regulamentado. Então hoje a OAB já permite, mas desde que você tenha esse caráter mais educativo e não meramente mercantil. Então, se eu vou falar sobre registro de marcas, eu não posso falar registre sua marca por R$ 29,90. Não, mas eu posso falar sobre que é o que eu faço e é o que eu gosto. Eu acho que é um assunto que muita gente ainda não tem conhecimento, então eu sinto prazer em falar, gosto. Legal. Então, sempre que alguém vem tirar dúvida, fico super feliz. Já fica ligado aí até o fim, que ainda tem muita coisa. E as minhas postagens no Instagram são sempre com essa finalidade também, de informar, de orientar, né, principalmente. Não falo assim, nem me contrate, mas observe quando você for contratar um profissional, né, qual o padrão que ele usa, se ele faz um contrato legal, se ele te orienta da forma correta, se ele não tá querendo só te vender um serviço sem falar, olha, vamos por esse caminho, essa marca não tá legal, né? Então tem tudo isso. Se tá claro o que ele tá fazendo, né? Os custos. Os custos. Isso é importante. Leia o contrato. Contrato com o advogado para ler o contrato. Exato. Ou acompanha aqui segue a Denise, porque você já vai ter um monte de itens ali que eu tô vendo aqui no Instagram dela, nas publicações, então tem bastante conteúdo. Então quando você for contratar, eu recomendo para todos os meus clientes, qualquer contratação, corte 3, a página dela te dá uma base. Então, tá aqui a Denise. Já sabe mais ou menos o que você tem que procurar. Se não for ela... Se a pessoa não tocar em alguns itens que estão aqui, que me parece que é o que está nessa conversa, a pessoa já não está te orientando muito, a fim de te orientar. E vale para tudo, né? Porque se a pessoa está tentando te esconder ou está fazendo pressão para você aceitar alguma coisa fuja, né? Repense, porque essas decisões são muito importantes, Você não sabe a dimensão que o seu negócio pode ter, né? Ele pode ser um negócio da sua vida, pode dar muito certo. E aí você vai colocar você vai colocar o seu futuro nas mãos de uma pessoa que não tem a seriedade que você tem. Então isso é essencial. E o caso que você contou, não sei se estava gravando, você comentou, tipo, o transtorno foi tão grande que a pessoa desistiu. Perdeu a vontade, né? Desistiu do negócio. E é uma pena. E quantas dessas pessoas, infelizmente, acabam acontecendo a mesma coisa. Sim. E às vezes até isso, assim, acontece, né? Essas empresas, elas têm esse tipo de marketing tão agressivo e desleal que às vezes a pessoa confunde e acha que todo profissional vai tratar da mesma forma, mas não é. Por isso que é importante o que o Cleiton disse. A gente tem que esse trabalho educacional ele é muito importante em todas as áreas, né? Seja na contabilidade, no direito, eu trabalho com corretagem de imóveis, né, também, assim, é muito importante, a gente faz um trabalho em cima disso lá na imobiliária. Porque realmente, assim, o corretor chega, não, tá acabando, só tem essa, corre que tem outro cliente na frente. Cara, vai com calma, é uma decisão assim, de valores altos, a escolha da casa da sua vida, às vezes aquela casa tá com algum problema que você não identificou e a dor de cabeça vai ser grande. Você quer ir lá conversar com a sua família, ver se é isso mesmo. Não cai em pressão. Sem pressão, viu? Super concordo. Bom, a gente está falando de marcas, mas o registro ele envolve muito mais do que isso, como patentes, né? Que vocês trabalham lá também.
também. Eu imagino que assim, a gente já está falando de marcas que é complexo. Patente deve ser muito pior. Patente é um pouco mais complexo porque a lei exige mais detalhes, então tem que ser algo mais inovador. Então, não é qualquer produto que você vai conseguir patentear. Então, assim, eu tenho focado mais em marcas, mas também já atuo com patentes. Já mexeu com patentes. E aí patentes não é aconselhável mesmo a pessoa tentar patentear algo sozinha. Pela complexidade da lei, até para os profissionais, assim, né? Porque tem que ser bem detalhado. Porque a patente, assim, eu não sei. Patente eu consigo, quando eu falo de patente, se for um produto inovador, criei algo aqui. Eu consigo patentear a ideia ou eu tenho que ter, tipo, protótipo físico para apresentar alguma coisa? Inventei um celular novo. Que patente pode ser de produto físico, pode ser de produto digital, software. Tem que ter algo, tem que ter algo concreto, né? Tem que existir. A ideia não pode ser. Tem que ter um protótipo, assim. Eu não posso dizer, eu acho que eu posso fazer um programa que faz isso aqui, não. Tem que trazer o código, tem que trazer porque daí... Não faz sentido, né? Eu posso registrar qualquer coisa. Abrangente. Entendi. É mais complexo ainda. Fica nas marcas. Denise, você... Agora vamos migrar um pouco. Acho que de patente vocês já aprenderam legal aí, né? Já concluíram que não dá para entender, contratar. Volta na marca. Volta no começo. Você está com o escritório. Como empreender na advocacia? Porque a imagem que eu tenho, às vezes, do advogado é que ele fica muito amarrado àquele padrão conservador antigo que você comentou. Você busca novas ferramentas de empreendedorismo ou você vai ainda no padrão mais antigo? Como que está sendo essa realidade? Porque eu imagino que no escritório você trabalhou, tinha um perfilzão. Isso. E aí você ficava, tipo... Como foi a sua disrupção? Saiu do convencional. Abriu um escritório. Para fazer algo diferente. Olha, o primeiro escritório que eu trabalhei, ele era assim, bem moderno para a época, os sócios tinham ideias bem legais e eu aprendi muito, assim, sou muito grata a todos eles. Mas ainda a forma de lidar e tal ainda era convencional. Por exemplo, a gente tinha que cumprir um horário, né, das 8 às 6, por exemplo. Tinha que ter exclusividade, né? Só conseguia trabalhar lá para o escritório. E aí no outro escritório que eu trabalhei, eles já eram o oposto. Daí eles eram 100% tradicionais, não tinham muitas ideias inovadoras, mas eles já tinham uma flexibilidade maior com o horário. Então, assim, eu via os dois modelos e eu não me encaixava em nenhum. Você não conseguia criar algo? Porque eu tinha as minhas próprias ideias, assim. Eu falava, olha, eu quero ter liberdade para fazer o meu trabalho do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Por exemplo, tem agora que eu trabalho, né, no meu próprio escritório, tem dias que eu não trabalho de manhã, que eu trabalho à tarde até 10 horas da noite. Então, assim, eu consigo tirar o meu melhor daquilo que eu rendo. Sinceramente, eu não rendo no período da manhã. Para mim, assim, das 7 às 10, não é um horário que rende. Não esquentou a válvula. Mas assim, das 6 da tarde às 11 da noite, para mim passa como se não fosse nada. Então, essas questões de horários, assim, eram mais difíceis, né? Quando você está trabalhando para alguém, você tem que aceitar as normas e tal. Então, eu sentia muito essa necessidade de fazer alguma coisa diferente. E agora, eu sempre busco praticidade. Então, assim, uso de sistemas, tudo que dá para digitalizar, a gente digitaliza, tudo que dá para informatizar, informatiza, notificar cliente, passar andamento de processo para cliente, a gente pode fazer tudo isso por sistema. Então, assim, algumas pessoas ainda têm aquela mentalidade de, não, a gente tem que chamar o cliente pessoalmente. Trazer ele numa reunião, preciso ter a secretária. Não, eu resolvo tudo pelo celular, ligação, reunião virtual. Essa mudança para mim foi positiva porque era aquilo que eu pretendia, assim. O início é difícil, né, para todo mundo, é claro que é bem mais estável você ter um salário fixo ou aquela sensação de segurança quando alguém te diz, olha, você tem que fazer isso. E agora que eu tomo as minhas próprias decisões, então... Aonde que eu vou? Mas aí também tem o lado bom e tem o lado ruim, porque você consegue falar, nossa, tá nas minhas mãos, então eu vou fazer se eu já fazia 100%, eu vou fazer 110% para aquilo dar certo. Então, isso me fez buscar muito mais conhecimento, eu fiz vários cursos, estou sempre fazendo um aprimoramento profissional, porque agora... Muda a dinâmica, né? Muda a dinâmica, então, assim,
o meu cliente, ele confia 100% em mim. Então, eu tenho que estar ali disponível e fazer tudo que eu posso. E da forma como eu entendo, mais prática, mais contraída, Eu acho que hoje em dia tem mudado um pouco essa visão mais assim, conservadora. Tem grandes escritórios da cidade, eles são mais conservadores, mas tem bastante colega assim que eu já vejo que tem dado uma flexibilizada. Aqui em Piracicaba é mais difícil por ser interior e tal, ainda tem essa mentalidade. Mas em São Paulo tem escritórios que já conseguem fazer essa flexibilização de horário, de local. Você consegue dar a sua personalidade mais descontraída do que ficar naquele modelo engessado. Não, Até pelas roupas, assim, eu pelo menos não gosto de usar camisa, calça social, aquela coisa terninho, super tradicional. Super formal. Eu já sou mais descontraída, mais tranquila. Mas isso, você enxerga que talvez o direito está migrando para essa nova forma ou são algumas áreas do direito? Porque, por exemplo, não sei, me corrija se eu estiver errado, mas mexer com marcas e patentes, apesar que você também faz outros serviços, você não tem que ficar indo no tribunal. O tribunal ainda exige que você vá lá de terno, gravata. Assim, para homem, né, ainda exige em audiência o uso de terno e gravata no verão. Eles têm flexibilizado, né, eles permitem só a camisa, sem o paletó. Mas para mulher ainda tem que ter uma vestimenta mais rigorosa. Código de vestimenta, isso. Tá. Então, para ir ao fórum, de fato, ainda existe esse formalismo. No tribunal, né, ainda mais formal, para fazer sustentação oral e tal. Você não pode usar um vestido, você tem que usar uma calça, um vestido com comprimento abaixo maior, da linha do joelho. Então tem todas essas regrinhas. Então, mas aí esses segmentos do direito que estão mais atrelados a isso, eles ainda continuam mais tradicionais. Eu vejo que sim. Outras vertentes talvez tenham... Sim. Tem, porque agora tem, né, direito... A gente foi pra moda agora. Mas é um fator. O advogado que se formando agora quer abrir meu escritório. Cara, leva tudo isso em consideração. Se você não gosta de usar terno, não vá. Não faça direito. Não vá para o segmento tradicional. Você falou de moda. Eu sou formada em moda. Na época do ensino médio, eu fiz o técnico em moda pelo Senac. Mas assim, eu não me via atuando naquela... Pode ter tido aula com minha irmã. Minha irmã é formada em moda e deu aula. Que legal. É que eu não sei quando foi. Não me vi atuando diretamente com isso, aí eu fui pro direito, e aí na pós-graduação eu conheci o Fashion Law, que é o direito da moda. Olha que é um sub-ramo da propriedade industrial também. Sim. Então, foi bem legal, eu consegui aplicar todo o conhecimento que eu já tinha utilizando, né, as diretrizes do direito. Então... Pode registrar o design de um vestido? Aí depende, porque daí é mais... acaba caindo mais em direito autoral, né? Porque você tem que comprovar que aquele design era seu e tal. Então, a gente tem uma outra orientação para os profissionais de moda que eles têm que fazer. Porque, assim, a grande crítica do Fashion Law é que não tem uma lei específica para isso. Então, Mas não tem mundo ou Brasil só? Não tem no Brasil. Nos Estados Unidos até tem projeto, mas aqui no Brasil a gente ainda está muito para trás. E aí os designers, né, os criadores de moda, eles ficam meio perdidos. E aí, assim, quando eles procuram um auxílio profissional, a gente acaba indicando pela lei de direito autoral. E aí a gente orienta, por exemplo, a guardar tudo em pastas, datar ou levar a cartório, sabe? Então, são várias possibilidades, mas a gente tem que ir remendando porque não tem nada muito específico para esse ramo, mas é uma área super legal e aqui americana, um polo super renomado, né, dessa área têxtil. Então, eu acho que o Brasil precisa de um investimento maior em fashion law também. Interessante. Fashion law. Uma outra dúvida. Não achou nenhum sócio, porque normalmente advogado é fulano e fulano. Então, eu tenho parceiros, né, que eu atuo. Não achou ou não quis? Não, eu acho assim, que eu precisava desse momento sozinha, porque eu tinha as minhas ideias e aí de repente se eu colocasse uma outra pessoa, daí eu teria que me submeter às ideias de outra pessoa. Então, nesse primeiro momento, como eu tinha uma visão clara daquilo que eu queria, eu não vi necessidade de ter a presença de um sócio. Mas eu 100% atuo com meus parceiros, assim, colegas de faculdade. Meu namorado também é advogado, tem um escritório.
tenho vários amigos que a gente troca, né, indicação. Tá no meio, né? Tá no meio, Tá, você falou que preza muito essa liberdade e essa flexibilidade, principalmente de horário. Hoje você já tem funcionário? Não. Hoje quando você tiver os funcionários... Nossa, meu sonho, porque daí... Você vai fornecer esse benefício para eles? Sim, com certeza. Eu acho assim, aquela frase, né, parece clichê, mas eu acho que faz muito sentido e é o que eu sempre tenho em mente. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Então seria hipocrisia minha sair dos escritórios que eu estava e montar um escritório próprio com essa mentalidade, aí o primeiro Só vale momento pra você. aí eu falar, não, eu quero você aqui 100% todos os dias. Eu acho que não, assim, entregando aquilo que eu preciso, eu não vejo necessidade de estar ali na minha frente, de eu ficar conferindo, porque assim, eu já trabalhei em empresa, que eu estava em home office, a pessoa ficava a cada 5 minutos me ligando, perguntando alguma coisa, para ter certeza que eu estava trabalhando, sabe? Não precisa disso. A partir do momento que você é adulto, que você assume responsabilidade, faz o seu, eu faço o meu, se não tá dando, beleza, cada um segue seu caminho. Eu acho que isso é com certeza o que eu gostaria de implementar. Eu gostaria de, por exemplo, empregar mães, né? Eu tenho amigas que são mães, advogadas, e é difícil você conciliar essa rotina. Então, às vezes, a mãe consegue trabalhar, tipo, 4, 5 horas por dia, mas num horário que não é tão comercial. Então, eu como profissional e espero no futuro como chefe, não teria esse tipo de problema. Chefe não, líder. Líder, isso. Boa. Felipe é muito fala. Como que fica essa questão? Eu não pesquisei, porque quando deu a pandemia e deu essa questão do home office, implantaram assim essa ideia efetivamente. Eu nem acompanhei muito funcionário, já não era funcionário. Mas como que fica a questão de infraestrutura, por exemplo? Eu contratei uma funcionária. Fiz entrevista aqui, não conheço a pessoa ainda efetivamente. Óbvio que você parte do princípio e tal. Vou entregar um notebook para essa pessoa, sou obrigado a fornecer um notebook, sou obrigado a fornecer uma cadeira. Você tem noção disso? Você consegue? Assim, eu fiquei curioso agora de aleatório. A minha especialidade não é direito do trabalho, tá? Amigos trabalhistas me corrijam, mas pela CLT, se você, né, como empregador, você é obrigado a fornecer as condições de trabalho para o seu empregado. Então, se ele vai usar a internet, você tem que custear a internet. Se ele vai usar o computador, você tem que custear o computador. A gente sabe que isso não é bem a realidade, né? Porque eu penso no notebook. E, gente, não é nem assim, ó, é de ordem prática. Por isso que durante a pandemia os juízes botaram umas internet de valores absurdos na casa deles. Você viu essas notícias? Não vi. Essa parte eu não vi. Cara do Brasil. Aconteceu muita coisa nessa pandemia. Onde tiver uma brecha, o brasileiro tá dando jeito. Porque eu pensei, um notebook hoje, R$3.000, R$2.000. 3 mil. Difícil achar uma coisa que preste abaixo de 3 mil. R$3.000, ok. No escritório estamos em segurança. Eu contratei a pessoa aqui agora. Por mais que seja formada, é uma pessoa que somente um novo, um estagiário. Pô, vou dar um notebook na mão do estagiário para ele levar para casa. Ai, que medo. Tem que confiar, né? Aí você vai no... Não, cara, vai... Porque se quebra... um contrato, ela é responsável por aquilo, você né? Mas aí eu penso nisso, assim, na ordem prática da questão. Tipo, se eu contrato um advogado, beleza, o salário do cara já tá ali compatível, um notebook de R$3.000, tá dentro. Ok, estagiário de R$1.500. Do notebook de 3, ele quebra. 2 meses de salário. Eu não posso descontar de uma... Nossa, tem que torcer pra ser um estagiário. Eu acho que tem que... Não, porque assim, acho que de ordem prática você tem que criar estratégias para ir adaptando. Tipo, um funcionário novo, que não tem, então, uma pessoa mais nova, que talvez não tenha responsabilidade, fica na experiência aqui no escritório comigo, para eu te conhecer melhor e tudo mais. Acho que vai tudo, né, da visão do seu negócio, com certeza. O problema é que você não tem nenhuma base fixa com ninguém trabalhando. Aluga um co-work na região mais próximo dele, que é uma realidade, né? Tipo, aqui no centro tem as salas, fala, você vai vir aqui no co-work, de repente você fecha um contratinho no co-work, encontra com ele lá e fica. Porque surgiu essa ideia agora de aleatório. Mas uma boa pergunta mesmo. A nossa geração e essas próximas, assim, já nasce sabendo mexer com o computador. O mexer eu não tenho dúvida. O meu medo é um molecote estagiário, 18 anos, com a mochilinha, jogou, esqueceu, chegou em casa, tá lá em casa. Tá no ônibus, alguém levou embora. Tá aqui tomando o leitinho dele de manhã com o Nescau do lado, o gato passa.
graça. Deve ser muito engraçado. Mas isso que você falou faz sentido, porque assim, às vezes o risco de estar aqui é minimizado porque você tá vendo, mas aí na hora de ir embora, pô, fui assaltado, aconteceu alguma coisa. Não, mas o assalto, Aí... ok, assim, eu acho que esses casos atípicos é mais uma questão de responsabilidade. Sabe? Tipo, fui assaltado. Beleza, padrão, você vai fazer um boletim de ocorrência. Não tem como o cara... Aí também o cara é muito mau caráter, né? Você fala, pô, enfim, simulei um assalto. Aí pode dar até problema pra ele, mas só é responsabilidade mesmo. Porque eu tenho um filho de 14 anos. Tá, o computador... Eu não falo com os funcionários, eu falo com o filho. Não, porque se a galera for, tipo, porra... João, assiste esse episódio, João. Ô, João, nossa, não tem cabimento, velho. Esse dia que eu gosto de computador. Você tá falando que você furou a bola do moleque, rapaz. Mas você tava tentando arremessar. Eu acertei a cesta, pelo menos. O computador dele tem uma parte de vidro, assim. E eu sempre falei, deixa isso fechado, pra não juntar pó, não sei o que. Esse dia eu entrei, o gato tava dentro da parte de vidro. Porque ele deixou aberto, o gato entrou, ele deitou lá. Gente. Ele ia ligar o computador com o gato dentro. Que o ventoinho ia fechar, né? Mas o pelo no equipamento. Olha onde vai o assunto aqui. Não, se deixar aqui a gente viaja um pouco. Falei pra ela que era um assunto complexo, acho que a gente não abordou nem 5%, né? Nossa, é um oceano, né? Mas dá pra ter uma noção, assim, que é importante ter alguém pra auxiliar, né? A gente fala isso direto e reto aqui, não é só nessa área, mas aquilo que você não sabe, bota na mão de quem sabe, contrata um profissional especializado, que seja um funcionário ou que seja um terceiro para prestar serviço momentaneamente, né? Não, é muito segmento. Tem muita gente que passou aqui, presta serviço, assim, como o escritório. A gente está quase criando um ecossistema, né? A ideia é essa, né? Quando a gente montou a história, realmente a ideia é essa. Então, assim, o escritório Galone, né? Tá aí para prestar serviço. A Resolve Virtual da Letícia, presta um serviço fantástico, até a gente recomenda aí para você, caso venha precisar, que eles fazem BPO financeiro, terceirização de serviços administrativos, né? E entre outros aí que passaram aí, trocar o óleo do carro na Ponte Lube. Tem pra tudo. Tem, aqui a gente tá querendo... E realmente, assim, é o ecossistema para um ajudar o outro, tô na dúvida nisso, tem essa pessoa que pode te auxiliar, entre em contato com a gente aqui da história, entre em contato com os nossos parceiros, todos eles que estão aqui passando na televisão aí, já passaram aqui no episódio em algum momento, né? E cada um acrescenta um pouquinho com as suas histórias, né? Você está empreendendo recentemente, tem outros que também começaram agora, tem outros que já estão mais tempo no mercado, e para você que está assistindo, assim, cada um conta uma história e todas elas, no fundo, elas se mesclam mais com as suas particularidades, né? E empreender não é fácil, né? Você está começando agora, você vai sentir alguns tropeços, mas todo mundo que está aqui é para se ajudar e trocar essa experiência, né? E a gente grava, né? Eu costumava falar isso, hoje eu parei um pouco, mas o Store Talks é justamente para mostrar, né, para vocês que estão aí, para vocês que vêm aqui participar, a dificuldade que é empreender, mas aprender com os erros e acertos de todo mundo, né? Não é fácil, mas é possível, e nós acreditamos que é a melhor maneira de você ter uma qualidade de vida no futuro. Né? A gente estava conversando agora há pouco, antes de começar a gravar aqui, né? Conhecido dele que já com uma certa idade, muito tempo de mercado, a empresa desligou ele, e aí como que ele se recoloca? Com um salário relativamente elevado, né? Fica difícil. Quando você tem o seu próprio negócio, a chance disso acontecer, ok, pode quebrar, quebrou, você vai lá, abre outra empresa e ajusta os problemas, ajusta os processos, né? Mas depois que você tem lá 60 anos, foi mandado embora, para você se recolocar no mercado, não é complexo, fácil. começa a ficar difícil. E é aquilo que a gente sempre fala, né? Curto prazo, CLT é indiscutível. Não tem para ninguém. Querer meter o louco aí com 18 aninhos, abrir um negócio, não vai quebrar. Você vai sofrer mais. Mas longo prazo, gente, é o que ela comentou aqui. Se na empresa a gente dá 100%, no teu negócio vai dar 110, 120, 130. E às vezes em 5, 10 anos, eu sei que não é um curto período, mas você vai acabar ficando em algum lugar trabalhando por 5, 10 anos. Então, o tempo vai chegar de qualquer jeito. No teu negócio, no teu escritório, daqui 10 anos, tenho time, a tua flexibilidade muda completamente. É verdade. Não, é muito gratificante, assim, apesar de todas as dificuldades, eu não sinto mais ansiedade, por exemplo, no quando começo chega foi desesperador? Sim, porque dá medo, né? Por mais que você, né, já atue há muitos anos nesse ramo e tal, tenha segurança, quando você está sozinho, você fala, sou eu, agora
sou só eu. Agora né? eu tenho que fazer acontecer. Mas assim, eu não tenho mais ansiedade, né? Quando a gente é CLT ou trabalha para outras pessoas, às vezes chega final de semana, a gente fala, nossa, mas passa tão rápido, amanhã já é segunda, eu vou ter que ir lá, cumprir horário, fazer tudo isso. Hoje eu já tenho uma visão mais tranquila disso, porque eu já tenho a minha agenda, eu faço os meus horários, então... Já se adaptou, né? Já me adaptei. Isso que você falou, né, que vocês comentaram da idade, faz muito sentido, porque é uma falsa sensação de A estabilidade. gente sempre fala isso. A gente acha que vai estar naquele cargo para sempre, que a gente nunca é insubstituível, e aí do dia para noite acontece, né? E aí você Nossa, tem que... e ali assim, a gente fala, nesse caso específico, talvez esteja remetendo a ser demitido. Mas a empresa pode quebrar e não pagar seu salário. Né? Pode acontecer algum acidente e você não pode mais trabalhar. Tem vários fatores, não é um só, né? Sim. Faça suas redes sociais, seus contatos, como o pessoal pode bater um papo com você, se quiser registrar uma marca, saber um pouquinho mais do trabalho, como que eles fazem para te encontrar aí, né? Se a OAB não reclamar. Dentro do código de ética. Dentro do código de ética. Quem quiser saber mais sobre o assunto, né, de registro de marcas e patentes, quem tiver alguma dúvida, quem assistiu aqui e quer fazer alguma pergunta, pode me mandar direto pelo Instagram, é @DeniseGaloni. E aí vocês entram em contato, a gente vai trocando uma ideia. Se você tem interesse em fazer um registro de marca, lá tem várias dicas de como você pode proceder, então dá uma olhadinha lá e se tiver qualquer dúvida, pode falar comigo. Qual que é o Instagram? É @DeniseGaloni. Básico, simples. É isso. Botou ali, vai achar. Isso. Eu não consegui registrar o Cleito Quintino. Por quê? Já tinha? Pô, tem 2 Cleito Quintino? Nossa. Bom, Felipe Bahia tem um monte. Porque tem um monte de Felipe na Bahia. Já te Mas isso, legal. Felipão. Nossa, Isso, foi Denise, bem bacana obrigado. mesmo. Denise, obrigado por obrigada ter a vindo você. aqui bater esse papo. Né? Espero que você tenha prestado atenção e agregado bastante informação aí. Insisto, não tenta fazer sozinho. Né? Se não for com a Denise, que seja com um profissional qualificado, siga as recomendações dela aí. Né? E é isso, né? Não tem mais? Valeu, gente. Obrigada.